Bom dia. Deixa eu começar me apresentando. Alguns talvez conheçam o meu pai. Meu pai tem um ministério de capelania hospitalar, ele é o pastor Nino. Ele foi pastor aqui na região também, Interlagos. Então alguns conhecem meu pai. Já quero dizer logo de cara que se eu falar besteira não é culpa dele. Que meu pai é muito querido, por onde eu passo todo mundo gosta do meu pai, então eu já não ponho na conta dele. A gente está aqui na Igreja do Socorro, na primeira Batista do Socorro, com o pastor Ademir. A gente veio para cuidar dos jovens e nesse ano, a partir de maio, desde o mês passado, o pastor Ademir tirou um ano sabático, então estamos ali à frente da igreja também. E aí a gente tem um outro ministério, além do ministério da igreja, que é um ministério em escolas públicas. Eu quero também falar um pouco mais sobre isso no final. Antes disso, a minha formação é uma formação teológica. Então, quando a gente pensa em direito à felicidade, eu não estou falando nem do direito, nem da psicologia, nem de nada disso. Eu estou olhando a partir da Bíblia para essa realidade. Então, o que é esse negócio de direito de ser feliz? Ao longo do tempo, eu fui estudando a palavra para tentar entender se a gente pudesse resumir as Escrituras, o Evangelho de Cristo, num conceito bem simples, em imagens mais simples, para ficar fácil de entender, qual seria o resumo de tudo? Se a gente pudesse pegar a Bíblia e colocar num espremedor, que suco sairia? Qual seria a essência do Evangelho, que vai do Gênesis ao Apocalipse e vai tratar de tudo na nossa vida? Então essa é a essência que eu vivo buscando até hoje. E para a gente começar, eu queria te convidar a abrir tua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Gênesis 2:15. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala peraí. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, para a gente entender esse suco, essa essência da Bíblia, a gente primeiro precisa entender essa verdade aqui. Para que Deus criou o homem? Será que Deus estava lá na eternidade e aí ele sentiu uma carência, aí ele falou assim, nossa, eu vou criar alguém para conversar, porque está muito sozinho aqui. Estou sentindo falta de alguém para caminhar comigo, vou criar um mundo, vou criar um jardim do Éden, vou pôr o homem no jardim e depois eu vou lá conversar com ele, porque eu estou muito carente. Será que foi isso? Silêncio constrangedor. Esse versículo explica, para que Deus criou o homem? Para a glória dele, e segundo Gênesis 2:15, para cuidar e cultivar o jardim, né? Então, tinha que cuidar do jardim e cultivar esse jardim. E aí, o que aconteceu depois disso? Todo mundo já conhece essa história, e porque a gente conhece essa história, a gente não revisita. Porque a gente sabe a história da criação, a gente evita olhar para o Gênesis do comecinho lá e para ver de novo o que aconteceu, para ver se a gente entendeu mesmo o que aconteceu. E aí, logo depois que Deus criou, colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, vem o Gênesis capítulo 3. Se você olhar aí na sua Bíblia, Gênesis 3 talvez tenha um subtítulo, né? O relato da queda. Então a serpente vai e conversa com a mulher, depois a mulher conversa com o homem. Aqui, só para a gente já desconstruir alguns paradigmas, o homem tinha que estar do lado da mulher no momento que a serpente estava falando com ela. Se o homem não estava do lado da mulher quando a serpente estava conversando com ela, o homem estava errado. Se o homem estava do lado da mulher no momento que a serpente estava falando com ela, o homem errou junto. A gente construiu uma imagem ao longo de muitos séculos e muitos milênios de que a mulher errou e fez o homem errar. Aí a gente constrói toda uma cultura machista em cima desse texto. Mas o homem ou estava junto ou estava errado porque não estava junto. Então, aqui os dois estão errados no Gênesis 3, tá? Mulheres sorrindo, homens meio cara fechada para mim. Então, Gênesis 3, o relato da queda. Então,
o que aconteceu? A serpente engana Eva e Adão. Qual é o engano da serpente? Se você conhece esse texto, está familiarizado, como é que a serpente engana? Oi? Mistura verdade e mentira. A serpente não vai chegar e falar só mentiras. A gente fala que o diabo é o pai da mentira. E aí a gente pensa que quando o diabo vem falar com a gente, ele fala só mentira. Não. Ele fala verdade e mentira misturado. O que o diabo falou aqui para a mulher? Você não come desse fruto aqui. Aí ela falou assim, Deus mandou não comer, porque se a gente comer, a gente vai ter o discernimento do bem e do mal. Falei assim, não, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Então, deixa eu te perguntar um negócio. Discernir o bem e o mal é bom ou ruim? É bom. Então o diabo falou assim, você não quer discernir o bem e o mal? Você não quer saber o que é certo e o que é errado fazer? Você não quer agradar a Deus? Você precisa saber fazer o certo. Se você não souber o que é certo e o que é errado, você vai desagradar a Deus. Então você precisa comer desse fruto para poder fazer o que é certo. E o diabo enganou Eva falando uma verdade para ela, que discernir o bem e o mal era uma coisa boa. Só que discernir o bem e o mal era uma coisa boa que Deus não tinha pedido para Eva fazer. Então, geralmente, o diabo vai pedir para você fazer uma coisa boa que Deus não pediu para você fazer. Não, o diabo não vem só falar, mata o seu vizinho, mata o seu chefe. Não é só isso. Não é só isso. O diabo, às vezes, vai vir e vai falar assim, faça uma coisa boa, mesmo que Deus não tenha pedido. E essa foi a queda. E aí, eles comem e acontece a queda aqui, né? Então, nessa queda, eles comem no fruto que não podiam comer, rompem a relação com Deus, se escondem de Deus, logo depois tem que matar um animal para fazer roupa para eles, e aí começa todo o caos da nossa existência. Quais são as duas dinâmicas que estão aqui nesse começo da existência humana? A primeira dinâmica é do cuidado. Deus criou o homem para cuidar. E aí, Satanás veio e distorceu isso e colocou no homem uma ótica de consumo. Então, o homem que foi criado para cuidar, agora virou um consumista. Então, ele não olha mais para o jardim para pensar assim, como é que eu posso cuidar desse jardim? Ele olha para o jardim pensando assim, como é que eu posso consumir desse jardim? O que será que tem nesse jardim aqui que eu posso usar para o meu benefício? O que será que eu posso encontrar ao meu redor para me fazer feliz? Para que eu fique satisfeito. Então, saiu do cuidado e foi para o consumo. Onde isso acontece de novo? Na história de Saul. Há uma dinâmica muito parecida. Israel quer um rei. E aí Deus fala para Samuel, fala assim, olha, eu sou o rei de Israel. Então, se eles estão pedindo um rei, eles estão rejeitando a mim como rei. Então, Deus concede um rei. Fala, vocês querem tanto um rei, vai lá, vocês vão ter um rei. E aí Saul é o primeiro rei. Passa um tempo, Saul pisa na bola. Qual foi o erro de Saul? Por que Saul perdeu o trono? Porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Destruir tudo, né? Dos amalequitas. Estou certo? Se eu estiver errado. Então, eles tinham que destruir tudo nos amalequitas. E aí Saul foi lá, guerreou contra os amalequitas, ganhou a guerra, mas não destruiu tudo. Ele trouxe algumas coisas. E aí tem aquela passagem meio legal, né, que Samuel chega diante de Saul e fala assim, Saul, o que foi que você fez? Eu obedeci o que Deus mandou. Como assim você obedeceu o que Deus mandou? Deus mandou você destruir tudo? Assim, eu fui lá, destruí tudo. Saul, que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E as ovelhas. Esqueci de contar. Seguinte, a gente chegou lá, destruiu tudo nos amalequitas, mas tinha umas ovelhinhas tão bonitas. Não dava, deu dó de destruir. Aí a gente trouxe as ovelhas. Para quê? Por que Saul trouxe as ovelhas? Alguém lembra? Alguém lembra? Por que Saul trouxe as ovelhas? Por que ele não destruiu as ovelhas e os outros animais? Não é isso. Ele disse, eu trouxe o melhor dos animais para prestar culto ao Senhor.
Então Saul deixou de ser rei de Israel porque ele queria fazer um culto. Saul perdeu o trono porque queria fazer uma conferência, queria fazer um evento evangelístico para Deus. Só que Deus não pediu. E aí a resposta de Samuel esclarece isso. Samuel responde para ele: acaso o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? A palavra dele era para destruir tudo, mas você achou que sua ideia era melhor. O Saul pensou assim: Deus mandou destruir tudo, mas eu tenho uma ideia melhor que a ideia de Deus. Eu vou pegar alguma parte e vou fazer um culto, fazer um cultão evangelístico, um louvorzão. E aí ele perde o trono por causa disso, porque ele fez algo que parece certo, mas que Deus não pediu. E aí ele sai dessa dinâmica que é obediência a Deus para uma dinâmica de agradar a si mesmo. Eu acho que é melhor fazer assim do que aquilo que Deus achou melhor. Então eu vou fazer o que eu acho melhor. Eu vou fazer o que me agrada, não o que agrada a Deus. Aí a gente olha para Davi. O grande pecado de Davi. Davi tem outros pecadinhos, né? Mas tem o mais famoso deles. Qual é? A gente ainda está um pouco tímido aqui, está friozinho, né? Qual é o maior pecado? Que a gente mais famoso, né? O adultério. E depois, em seguida, o assassinato. Então, vamos olhar para essa passagem aí. Davi assumiu o trono e conta que o povo de Israel estava em guerra, mas Davi estava onde? No palácio. Onde um rei tinha que estar? Na guerra, na linha de frente. Mas Davi estava no palácio. E aí o texto diz que Davi acordou certa tarde e foi para o terraço. Então o rei, ao invés de estar na guerra, estava no palácio e acordou à tarde. Sabe aquela sensação de férias? Sabe que a gente está de férias, assim, férias do trabalho, férias da faculdade, férias de tudo. Você acorda depois do meio-dia, aí você não sabe se toma café da manhã ou já almoça. Era isso que Davi estava fazendo. Então, o povo dele estava em guerra, ao invés dele estar na guerra, ele estava acordando à tarde no palácio. E aí ele foi para o terraço. Então, o pecado dele não é o adultério, o pecado dele começou um pouquinho antes. Ele não estava fazendo o que ele tinha que fazer. Enquanto o povo estava no confronto, ele estava no conforto. Então, ele, ao invés de estar no confronto, ficou no conforto. Porque ele ficou no conforto, saiu no terraço, foi dar uma olhada. O terraço do rei naquele tempo era o Facebook. Não dava para você ter Facebook, saber o que estava acontecendo na vida do povo. Você ia para o terraço do palácio e olhava lá o que estava acontecendo na vida do povo. E aí Davi olhou, viu uma mulher tomando banho. E aí ele fala assim, manda trazer aquela mulher. Se você gosta de novela da Record, você acha que rolou um romance entre Davi e Batseba, né? Com uma coisa romântica, aí Batseba se apaixona por Davi, Davi se apaixona por ela. O rei falou, está falado. Naquele tempo, o rei escolheu Batseba. Batseba não tem a opção de dizer não. Tá? Então, a gente tem que ter essa ótica para esse texto. Davi escolheu Batseba para ele. Ela não tem opção, ela não tem voz. Ele escolheu e tomou Batseba. E logo depois, a história se desenrola, ele tenta armar uma arapuca para Urias. Urias é fiel aos homens que estão na batalha, não vai para casa. Depois, Davi manda colocar Urias na linha de frente da pior batalha e Urias é assassinado. A mesma ótica do jardim. Enquanto Adão e Eva foram criados para cuidar do jardim e ao invés de cuidar, eles consumiram do jardim, Davi estava no trono para confrontar, para cuidar do povo, para ir para a guerra pelo povo. Mas ao invés de ir para a guerra pelo povo, ele resolveu ficar no palácio e consumir os impostos do povo. Consumir do povo, ficar para o seu próprio conforto. Então, cuidado e consumo. Confronto e conforto. São duas dinâmicas parecidas. E aí a gente vai para uma outra dinâmica que tem a ver com o nosso tema, que é a dinâmica do direito. E uma pergunta que fica na nossa cabeça. A gente vive hoje numa sociedade de direitos. O direito avançou, todo mundo tem direito a tudo, eu tenho meus direitos. Aí, se falou feio comigo, danos morais. Danos morais é um negócio muito engraçado, né? Danos morais.
E aí a gente vive na sociedade dos direitos. Todo mundo tem seus próprios direitos e todo mundo luta pelos seus direitos. Isso parece lindo. Parece que conforme os direitos vão avançando, a nossa sociedade vai ficando melhor. Mas aí a gente fica se perguntando assim, por que uma sociedade de direitos não é uma sociedade justa? Por que conforme o direito avança, não avança a justiça? Então, a mesma ótica. Quando aumentam os direitos, nós, seres humanos, que estamos no pecado, esse pecado dentro de nós vai fazer sempre a gente olhar com essa ótica. Nós somos criados para cuidar, nós queremos consumir. Nós somos criados para confrontar, nós vamos querer confortar. Então, a sociedade de direitos não funciona e nunca vai funcionar porque nós olhamos para o nosso umbigo. Conforme avança o direito, nós não estamos preocupados com o direito do outro, nós estamos preocupados com o nosso direito. E aí a gente chega no nosso tema. Eu tenho o direito de ser feliz. Se eu tenho o direito de ser feliz, eu não preciso ficar preso num casamento que não me faz feliz. Então, ao invés de eu entrar num casamento com a ótica de que eu tenho que cuidar, eu vou entrar num casamento com a ótica de que eu tenho que consumir. Então, como é que eu faço para que dentro da minha família as minhas vontades sejam satisfeitas? Para que eu seja um consumista da minha família. E se isso não funcionar, como é que eu faço para me separar dessa família o mais rápido possível? Porque nossa sociedade gira em torno disso, o direito de ser feliz. Quando Deus nos criou para sermos cuidadores, a nossa ótica deveria ser um pouco diferente. Como é que eu faço para cuidar da minha família, para cuidar da minha esposa, para cuidar da minha cidade, para cuidar da minha igreja? Percebe como o pecado foi distorcendo todas as nossas óticas? E a gente pensa que o pecado é ter cabelo grande. Desculpa, eu precisava me defender aqui. A gente pensa assim, o mundo está entrando na igreja, porque entrou rock and roll dentro da igreja. Não, o mundo está entrando na igreja quando cristãos começam a ficar egoístas e individualistas. Independente de ter rock and roll ou não dentro da igreja, o mundo entra na igreja quando eu e você vamos para a igreja buscando consumir da igreja. Igual Eva no jardim do Éden. Igual Davi no palácio. Nós vamos buscando o nosso próprio conforto. Olha que interessante que Paulo fala em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:18. Paulo está enviando a carta para a igreja de Filipos, e lá em Filipos está acontecendo um negócio e ele precisa explicar para o povo que aquele negócio está errado. O que é que está acontecendo em Filipos? Ele vai descrever aqui, Filipenses 3:18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O que está acontecendo lá em Filipos? Existe um povo entrando dentro da igreja, e Paulo chama esse povo de inimigo da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? O que faz um inimigo da cruz de Cristo, na primeira percepção assim que vem na sua mente? O que faz um inimigo da cruz? Ele não crê. O inimigo da cruz de Cristo, se estivesse aqui nos nossos dias, nessa igreja aqui, o que faria um inimigo da cruz de Cristo? Ele entraria aqui na igreja? Sim. Porque ele entrou na igreja de Filipos, e aí Paulo precisou mandar a carta. Aí ele entraria na igreja e ia fazer o que dentro da igreja? Brigar com todo mundo? Não. Ele ia ser a pessoa mais simpática aqui. A pessoa mais querida. E aí ele ia fazer o quê? Do quê? Da cruz de Cristo, não de Cristo. Muita atenção. Ele não desvia pessoas de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo, ele vai dizer, Cristo é muito bom,
nós vamos adorar Cristo. Só que ele é inimigo da cruz de Cristo. E aí Paulo diz, o seu Deus é o estômago e só pensa nas coisas terrenas. Por quê? Esse é o tipo de pessoa que vai dizer o seguinte, quem tem fé e está firme com Deus, não sofre. Que ele é inimigo da cruz, ele é inimigo do sofrimento de Cristo. Ele é contra essa ideia de que o crente sofre. Então ele vai dizer o seguinte, nós que somos cristãos, vamos ter a melhor vida do mundo nessa terra porque somos cristãos. Esse é o inimigo da cruz de Cristo. Porque ele está pensando só no seu próprio conforto. O seu Deus é o estômago. Ele crê em Cristo, mas ele crê que nenhum sofrimento vai atingir ele. E aí Paulo escreve essa carta de Filipenses para dizer o seguinte, gente, não é porque você é crente que você não vai sofrer. Aí ele vai dizer o seguinte, eu era um grande judeu, sabia todas as coisas, mas eu considero tudo como perda para poder ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo e participar dos seus sofrimentos. E aí, o texto clássico de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja tendo muito ou passando necessidade, com fartura ou passando fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o meu Deus não é o meu estômago. Então, se ele estiver cheio ou vazio, tanto faz. Eu vivo contente em Cristo, porque posso passar por sofrimento, mas Deus está comigo. Eu não vivo sobre essa ótica de consumo do meu umbigo. O meu Deus não é o meu estômago. Eu não vivo para ser feliz. Então, por que a gente fez esse passeio por toda a Escritura, né? Para pensar o seguinte, a gente acha que eu tenho o direito de ser feliz e todas as decisões que eu vou tomar na minha vida têm que estar de acordo com esse direito à felicidade. Mas, segundo as Escrituras, você não foi criado para ser feliz. Deus não te criou para ser feliz. Deus te criou para quê? Para cuidar. Lembra de Gênesis 2,15? Deus te criou para ser um cuidador. Deus te criou com uma responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade de cuidar do jardim, uma relação com Ele. Lá no Gênesis 2, depois você pode voltar para esse texto, você vai ver que Deus chama o homem para ver como Ele nomearia os animais. Olha que imagem linda. Deus cria todo o Éden, cria todos os animais, chama o homem e diz assim, agora você dá nome aos animais. Aí Deus senta numa pedra e fica conversando com o homem, vendo como o homem vai dar nome para os animais. Olha que coisa linda. Deus criou você para ser um cuidador de tudo que está ao seu redor e, enquanto você cuida, uma relação com o Deus que cuida de você. É isso. E aí o diabo vai dizer o seguinte, não, você tem o direito de ser feliz, pode comer o fruto que você quiser. Isso afeta tudo. Por exemplo, hoje a minha geração tem muita dificuldade no mercado profissional. Porque chega num trabalho e o chefe fala torto com ele, não gostou muito da palavra do chefe, ele vai embora. Então, a geração mais velha tem muita dificuldade com os funcionários mais novos, porque eles não ficam firmes no emprego. Esse emprego não me faz feliz, eu vou embora. E aí, também no namoro. Por que você terminou o namoro? Porque eu não estava mais feliz. Não estava me fazendo feliz mais. E aí do namoro vai para o casamento. Divórcio. Nunca a gente teve tanto divórcio como está tendo ultimamente. Por causa dessa ótica. Você não foi criado para ser feliz. O mundo não existe para girar ao seu redor para fazer você feliz. O mundo existe para que você gire ao redor dele, cuidando dele. Então a ótica e a gente teria que inverter aqui a nossa mente, aí é um bagulho meio doido, assim. O pessoal da minha igreja fala que eu sou meio doido por causa disso. Porque a nossa ótica hoje é o seguinte, como é que eu vivo a minha vida buscando coisas para me deixar feliz? A gente tinha que se converter dessa ótica, para pensar o seguinte, como é que eu vivo a minha vida procurando coisas que eu possa cuidar? Então, ao invés de eu buscar um salário melhor, eu busco um trabalho maior. Olha que doideira. Aí você pensa assim, vai no casamento, né? A gente ora assim, Deus, converte minha esposa, Deus. Dá não, aí a esposa ora, Deus, converte meu marido, porque meu marido não está me fazendo feliz. Aí a gente tem que orar diferente, porque se a gente foi criado para cuidar, como é que a gente faz para estar em conexão com aquilo que a gente é? A gente tem que cuidar de muita coisa. Então, para cuidar de muita coisa,
tem que ter muito trabalho, tem que ter muito problema. Então você olha assim, Deus, que meu marido dê problema para mim. Porque eu sou uma cuidadora dele. Não é o meu marido que me serve, sou eu que morro para que ele tenha vida. Não é a minha esposa que me serve, sou eu que morro para que ela tenha vida. Não é essa a ótica do Evangelho? Não é essa a ótica da cruz de Cristo? Nós vivemos hoje buscando os nossos direitos. É por isso que a sociedade de direitos não é uma sociedade justa, porque a gente busca qual é o meu direito. Aí a gente vai dentro do casamento e vai tentar discutir com a esposa porque eu tenho direito a isso. E a esposa vai tentar discutir com o marido porque eu tenho direito a isso. Eu tenho direito. Eu fiz tal coisa para você, eu tenho direito que você faça tal coisa para mim. Eu quero os meus direitos. E por isso a sociedade não é justa, porque a gente está buscando nosso próprio estômago. O Evangelho diz que Deus, não considerou que ser Deus era algo que devia ficar apegado exigindo seus direitos. Eu sou Deus, exijo toda adoração. Ele não considerou que ele devia ficar apegado a isso, mas ele se esvaziou dos seus direitos e se tornou homem. Sendo encontrado em forma humana, foi servo, e servo obediente até a morte, e morte vergonhosa na cruz. Então, se nós somos cristãos, seguidores de Jesus, nós vivemos dentro dessa ótica. Não para nos agradar, não dentro da nossa glória, do nosso conforto, mas nos esvaziando até a morte, se for necessário, para que outros tenham vida. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente vê um monte de problema. Quem é responsável por isso? Dória. Quem é responsável? Nós. O problema da cidade é meu problema. Quando a gente está dentro da igreja e vê um irmão que está com problema, que está com dificuldade no casamento, de quem é o problema? O problema é dele? Não, o problema é meu. Seu problema é meu problema. Olha como as coisas se encaixam. Porque eu sou um cuidador, o seu problema é meu problema. E aí a gente olha para o texto bíblico, e o texto vai dizer que nós somos um corpo. Se dói no pé, dói na mão. Se dói na mão, dói na cabeça. E todo mundo está junto. 1 Coríntios capítulo 12. Um não pode dizer para o outro, eu não preciso de você, seu problema é seu problema, e o meu problema é meu problema. Ema, né? Ema, cada um com seus problemas. Não pode dizer isso, porque agora eu e você somos um. Porque nós nos convertemos da ótica de consumo para uma ótica de cuidado. Dentro disso, a gente olhou para as escolas públicas e a gente viu o seguinte, tem muito problema na escola pública. Muito problema. De quem é a responsabilidade? É nossa. Então a gente foi lá cuidar dos alunos. A gente começou a olhar para a nossa sociedade e viu que falta integridade. Falta integridade. O problema dos políticos não é dos políticos. Eu digo sempre que o Brasil tem os melhores políticos do mundo. Nós temos os melhores políticos do mundo. Porque o que faz um político? Qual é a essência de um político? O roubo é uma distorção, né? Representar o povo. Então, o político representa o povo. Então, a gente tem os melhores políticos do mundo. Eles representam exatamente o que é o povo. Não estão representando certinho? O político desviou um dinheiro para assinar um papel. Alguém chega no seu trabalho e fala assim, assina isso aqui, eu te dou R$1 milhão. Nosso povo é corrupto, então falta integridade. Onde é que a gente corrige a integridade do povo? Na educação. Então a gente precisa abraçar as escolas, a gente precisa abraçar a educação do nosso povo. Nossas igrejas precisam invadir as escolas e educar as crianças e adolescentes. Senão nossa sociedade nunca vai ser mais íntegra, nunca vai ser mais justa. Vai continuar sendo uma sociedade egoísta. Que quando uma pessoa do povo assume o poder, ela pensa que o poder é para usar para o seu próprio estômago. Consumista do povo. A gente precisa de gente que assuma o poder com a ótica de cuidado. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi é ungido rei, Deus diz para ele, Davi, não se esqueça que eu tirei você de trás das malhadas para pastorear o povo de Israel. Lembra o cuidado que você tinha por aquelas ovelhas? Agora você é um cuidador do meu povo. É esse tipo de rei que a gente precisa. É esse tipo de rei que é o coração de Deus. Como é que a gente vai ter novos políticos? Criando uma nova sociedade, através da educação. Então, se a gente pudesse espremer o Evangelho, resumir tudo, o Evangelho trata disso. Deus criou o homem para ser um cuidador, o diabo distorceu e transformou a gente em consumista. Aí vem Jesus Cristo e nos liberta da escravidão desse consumo.
de que tudo tem que girar ao meu redor. Jesus Cristo dá para a gente uma nova ótica. Agora você pode viver não para você, mas para os outros. Essa é a redenção. Você está liberto disso. Você não precisa mais viver para ser feliz. Você pode viver para amar os outros, para que os outros tenham uma vida melhor. E aí a gente vê as pautas modernas, vão estar todas invertidas. Quem está gritando pelo feminismo? As mulheres. Mas o feminismo não é um problema de mulheres. Por quê? A pauta feminista é que os homens não sabem tratar bem suas mulheres, então elas vão se levantar como feministas para que o homem aprenda a tratar bem a mulher, para que o homem aprenda a igualar os salários, para que o homem aprenda a tratar a mulher dentro de casa como ela merece, aprender a dividir. Engraçado, lá na igreja alguém pergunta assim, você ajuda a sua mulher na sua casa? Eu falo, não ajuda, eu moro lá. A louça eu também sujo, a roupa eu também sujo, o chão eu também sujo. Então eu não ajudo minha mulher a limpar a casa, eu limpo a casa que eu sujei. Eu também moro lá. E aí a gente vê as mulheres se levantando como feministas porque os homens fizeram algo errado. Quem é que tinha que se levantar? Os homens, a mulher não fez nada de errado. E aí a gente vê a mulher, e aí quando a gente tem essa distorção, olha só que curioso. A mulher olha para a Bíblia e vê aquele texto que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? Aí a feminista fica doida, fala assim, não, por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Isso é machista. Não, isso não é machista, isso é cristão. Sabe por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque o marido tem que morrer pela mulher. Não é que a mulher tem que deixar de ser submissa, é que o marido precisa voltar a ser submisso, porque deixou de ser. O marido entendeu que ser cabeça é mandar, ser cabeça é servir. O cabeça do corpo, Cristo, veio para servir. Então nós, como cabeças do lar, somos servidores do nosso lar. Então a mulher não fez nada de errado, quem está errado é o homem. Quem tem que ser feminista? O homem. O homem tem que ser feminista, porque só quando um homem se levanta para falar com outro homem é que aí a coisa vai fazer efeito. A escravidão no Brasil nunca acabou porque os escravos se levantaram nos quilombos. A escravidão no Brasil acabou quando uma mulher branca assinou uma lei. O machismo só vai acabar quando nós, homens, formos homens segundo a palavra de Deus. Homens que carregam a sua cruz dentro do lar. Não é um homem que usa da sua esposa para seu próprio benefício. Então a pauta do feminismo estaria resolvida se nós fôssemos convertidos de verdade. A pauta do racismo também estaria resolvida. Todas as outras pautas estariam resolvidas se nós fôssemos convertidos de verdade, porque o Evangelho é a resposta para os problemas da nossa sociedade. O Evangelho de Cristo é a salvação para tudo que está de errado por aí, porque tudo que está de errado veio fruto do pecado. Então, nós precisamos nos converter a esse Evangelho para que nós sejamos os cuidadores da nossa cidade, para que a nossa cidade se pareça com o reino que vem. Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui e agora, como ela é feita nos céus que virão no futuro. Venha o teu reino aqui e agora, não no futuro. Então nós, igreja, estamos no mundo para ser o equilíbrio do mundo. Nós vamos nos levantar como cristãos para acabar com as dores e mazelas do mundo. Se no céu não vai ter choro nem lágrima, nosso trabalho aqui é acabar com o choro e com a lágrima. Se a desigualdade social gera choro e lágrima, nós estamos contra a desigualdade social. Esse é o Evangelho. Jesus disse, vocês agora vão fazer aquilo que eu fiz, e ainda farão obras muito maiores do que as que eu fiz, e o meu Espírito estará com vocês até que eu volte. Então o Espírito de Cristo está em você, para que você conserte a terra até que Cristo volte. Esse é o Evangelho, é isso que nós cremos. Então quando nós vamos para as escolas, pessoal, a gente costuma dizer que a gente está evangelizando. Mas como assim evangelizar dentro da escola? O Estado não deixa fazer isso. O Estado não vai abrir as portas para você ir lá falar de Jesus. É porque a gente entendeu o seguinte, eu vou lá pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é essa mensagem que eu preguei aqui. De que esses alunos não precisam mais planejar toda a sua vida, estruturar toda a sua vida em torno do próprio umbigo. Nós estamos pregando para esses alunos que é possível viver de uma outra maneira. É possível ser responsável e cuidador de tudo que está ao seu redor. Então, o menino da sala precisa ser cuidador da menina e vice-versa.
quando eles saírem da escola e forem para o mercado profissional, ele não tem que procurar uma profissão que dá mais salário para que ele possa comprar mais coisas para satisfazer o seu umbigo. Ele precisa procurar uma profissão que tenha a ver com seus talentos para que ele possa melhorar o Brasil. Para que ele possa, através da sua profissão, servir a cidade. É isso que nós ensinamos. É o que Jesus ensinou. Esse é o Evangelho. Mas nossa concepção de evangelismo é de colonização. A gente pensa que a gente tinha que ir lá na escola, botar a bandeira da nossa igreja, converter todo mundo, fazer a ceia dentro da sala de aula, mas não é isso. Evangelização é para o ser humano entender que ele não é o centro do universo. Ele não vive para ser feliz. Ele pode ser um cuidador de tudo e de todos. Então é assim que a gente evangeliza dentro das escolas. E é muito legal porque está dando fruto. A gente está aqui no Socorro há 1 ano, e em 1 ano a gente já teve uma conversão. Um aluno entendeu. Ele entendeu tanto essa mensagem que ele se formou no 3º ano e voltou como voluntário para poder ensinar isso para outros alunos. É a nossa maior alegria. Esse menino colou na gente, frequenta a nossa casa, ele quer aprender mais da Bíblia, ele quer aprender quem é Jesus, porque ele percebeu que por trás dessa mensagem de abnegação, essa mensagem de cuidado social, por trás dessa mensagem existe um Deus que deu exemplo. Ele mesmo deu exemplo. E aí a gente tentou seguir esse exemplo, agora esse aluno vai tentar seguir esse exemplo também. Isso é para a glória de Deus. Estou muito feliz essa semana que recebi uma ligação. Eu e minha esposa morávamos em Itu. A gente veio para São Paulo para trabalhar com a igreja e com as escolas aqui em São Paulo. E minha esposa conseguiu um emprego lá em Indaiatuba, lá no interior de novo. Então, nós estamos de mudança de volta para lá e eu vou vir trabalhar em São Paulo normalmente. Quem conhece meu pai sabe que ele faz isso há 20 anos. A gente morar lá e vir trabalhar aqui. Aí eu pensei assim, nossa, já que a gente vai morar lá e trabalhar aqui, eu podia também procurar algumas escolas lá para poder fazer o trabalho lá. E antes que eu pudesse ligar para qualquer escola, uma escola me ligou. E aí a gente foi lá, anteontem, sentou com a direção da escola, apresentou o projeto, a escola abriu as portas, então estou muito feliz. No 2º semestre a gente vai começar lá em Itu, com uma escola que tem 18 salas de ensino médio, são mais de 500 alunos, é a maior escola da cidade. A gente vai lá pregar o Evangelho. E a gente fica feliz porque o reino de Deus está avançando. E o reino de Deus avançar é isso. A mesma coisa que eu ensino dentro da sala de aula é o que eu falei aqui hoje. O reino de Deus é isso. É você não viver para o seu umbigo. Você viver para tudo e para todos que estão ao seu redor. Quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós fomos criados para esse amor, não para o nosso umbigo. O amor ao próximo. Sempre em relação ao próximo. Amém? Amém. Então a gente vai orar aqui agora para que Deus dê muito problema para você resolver. Ninguém na nossa sociedade vai pensar o seguinte, se alguém me der um tapa numa face, eu tenho que dar a outra face. Não, na nossa sociedade, se alguém der um tapa numa face, o rapaz vira já um soco logo de volta. Então, só a igreja cristã entende que se tomar o tapa numa face, tem que dar a outra face. Então, nós vamos orar para que essa igreja aqui tome muito tapa, amém? Porque só a gente sabe perdoar. A gente aprendeu de Jesus. Jesus ensinou o que é perdão. Então a gente está no mundo para perdoar. Então vamos orar para a gente sofrer muito ataque. Que aí a gente vai curar o mundo desse ciclo de maldade que ele está. Amém? Esse amém foi um pouco mais fraco. Mas a minha oração é que esse evangelho transborde no nosso coração e a gente realmente viva dessa maneira. Não centrado no nosso ego, no nosso umbigo, mas buscando a nossa cruz, a cruz de Cristo, para que o mundo seja sarado. Vamos orar? Pai, faz Tua obra em nós. Nos converte do nosso coração egocêntrico e nos coloca em direção ao nosso próximo. Que a gente não passe por alguém sem se importar com essa pessoa. Que o nosso celular não chame mais a atenção do que a pessoa que está na nossa frente. Que as pessoas, ao nos contar suas vidas, tenham nossos ouvidos atentos a elas. Que nossa atenção seja totalmente ao outro, ao próximo. Que a nossa busca por felicidade não seja para nós, mas seja para o outro. Que nós sejamos doidos por justiça, que nossa busca seja pelo Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, não o nosso direito, não a nossa felicidade. Que nós sejamos aqui o equilíbrio do mundo, a salvação para essa cidade. Que nós sejamos a Tua resposta para aqueles que sofrem, para aqueles que choram. Que nós sejamos Tua resposta para as nossas mulheres que são oprimidas dentro do lar, para as mulheres que são oprimidas no nosso trabalho. Que nós sejamos cuidadores, que nós sejamos a resposta contra o racismo, Pai. Que nós possamos igualar essa sociedade, porque no céu não vai haver essa diferença. Então nós somos ministros do céu.
Nós somos ministros do teu evangelho, que o teu reino venha em nós, para que através de nós se estabeleça aqui ao nosso redor. É o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.